Quadro sinótico de um mestre. Raio primeiro, característica do raio, Forrá, Shekinah. Características mágicas, nenhuma. Religião brahmânica. Raio segundo, característica do raio, sabedoria. Características mágicas, Raja Yoga, mente humana. Religião budista. Raio terceiro, característica do raio, Akasha. Características mágicas, astrologia, magnetismo natural. Religião caldeia. Raio quarto, característica do raio, nascimento de Horus. Características mágicas, Hatha Yoga, desenvolvimento físico, religião egípcia. Raio quinto, característica do raio, fogo. Características mágicas, alquimia, substâncias naturais, religião mazdeísta. Raio sexto, característica do raio, encarnação da deidade. Características mágicas, Bhakti, devoção, religião cristã, etc., Cabala, etc. Raio sétimo, características mágicas, magia cerimonial, religião, culto do elementais. Este quadro sinótico dos raios tem todo o valor de um documento histórico. Pelos fins do século passado, o mestre de Jalkul deu em Adwar ao famoso ocultista C.W. Leadbeater, dizendo a ele e aos seus amigos, então presentes, que era tudo quanto por ora se podia revelar ao mundo acerca dos raios. No começo, não se achou muito inteligível o quadro sinótico, mas serviu de fundamento clássico aos informes ulteriores, obtidos de quando em quando. Foi publicado no livro O Mestre e a Senda, do referido ocultista. Caiu-me em mãos pela primeira vez há poucos dias, depois de escritos os capítulos precedentes. Todavia, ao examinar o quadro, notei que nada há nele que indique algum erro na presente obra. Nem ponto necessitado de alteração. Reproduzo com permissão do autor, porque parece-me que meus comentários sobre ele hão de interessar aos estudantes dos raios. 1. Os que conhecem a doutrina secreta da Sra. Blavatsky hão de ter lido as palavras Forrá e Shekinah, que juntas indicam as características do primeiro raio. Forrá, por si só, significaria o de todo ponto indescritível poder residente no Deus universal antes da manifestação. Poder empregado de maneira também de todo incompreensível quando manifestado uno quis multiplicar-se, e desdobrou-se em 2 e logo em 3, concomitantes com eles. Mas Forrá Shekinah significa o mesmo poder manifestado como Shakti, ou causa primeira da variedade, que ao descer ao nível humano é vontade ou potência com que a si mesma se modifica e com o auxílio da mente rege a matéria, segundo já foi explicado. Forrá Shekinah é a verdadeira vida, de que dimana toda a vida e promove o desenvolvimento de tudo quanto medra. Os ocultistas que tenham tido a rara fortuna de ver o Senhor do mundo, o chefe do primeiro raio de nosso globo, associarão a esta ideia a recordação da índole elétrica de sua aura, semelhante a um azul relâmpago, porque em nosso planeta não há quem o avantaje no ativo exercício e governo da vontade. O quadro enumera a característica mágica de cada raio. Não podemos assegurar por que o mestre falou particularmente da magia, mas podemos conjeturar. A Sra. Blavatsky expôs a principal razão de que a fraternidade de adeptos seja tão cautelosa na revelação do conhecimento dos raios, pois diz que este conhecimento confere grande poder. Muitos têm desejado este conhecimento com o fim de saber a que raio pertence, e depois praticar a correspondente magia,
por cujo meio possam receber copiosa e facilmente as energias naturais. Assim é que, ao falar dos raios, pensa-se muito na magia. Não se adescreve magia alguma ao primeiro raio, porque com toda a probabilidade os ativos indivíduos deste raio prescindem de toda energia auxiliar e não admitem outra magia que sua própria vontade. No que não lhes falta razão, pois sentem o poder do eu e, como ninguém, são capazes de utilizá-lo. Quem esteja diretamente familiarizado com a religião hinduísta ou bramânica, e especialmente com as modalidades existentes antes de instituir-se o culto de Shri Krishna, terá notado a insistência desta religião sobre a doutrina de que o Atman, ou eu humano, é uno com o eu universal. É um inexpugnável centro de consciência destinado a libertar-se de todos os laços terrenos, não por graça nem favor externos, mas por direto domínio de todas as partículas de seu ser, e a inflexível afirmação em pensamento e atividade que envolve a frase capital: eu sou aquele. Se a religião hinduísta, tão suave e benigna como agora, ao menos expôs o mais claramente possível a crença no princípio e valor da justiça, segundo as doutrinas fundamentais do Karma e do Dharma. O valor e a vontade do ancião magnata Bhishma são típicos desta religião. Demonstrou-os em sua esplêndida independência quando ameaçado pelo terrivelmente colérico rei Shishupala. Conteve-se e replicou-lhe tranquilamente: sabei que todos os reis da terra são para mim como tênue palha. Ainda que me matasseis como a uma besta selvagem ou me abraçasseis na fogueira, neste momento ponho o pé sobre vossas cabeças, porque diante de nós está agora o Senhor, a quem adoro. Importa dizer, de passagem, que os aspirantes ao primeiro raio não necessitam esta linguagem, pois as circunstâncias em que se viu Bhishma eram sumamente provocadoras. Ademais, a imitação não é peculiar do primeiro raio. Mais tarde, quando Bhishma, jaz moribundo no campo de batalha, coberto de feridas e crivado de flechas, falou, antes de expirar, ao povo reunido ao redor sobre a valia das 13 formas de verdade, assegurando-lhe que o esforço é superior ao destino e a vontade humana maior que os acontecimentos. Ainda mesmo Sri Krishna, que tanta preeminência deu no hinduísmo ao influxo do segundo raio, enumera em primeiro lugar as robustas virtudes da impavidez, a pureza sátvica e o perseverante anelo de sabedoria, entre as qualidades divinas que o homem tem de atualizar. 2. A sabedoria assinalada no quadro como a característica do segundo raio quase dispensa comentários, mas convém recordar a importantíssima verdade já explicada, de que a ativa expressão e essência de toda sabedoria é o amor. O termo Raja Yoga no quadro sinótico aplica-se, no meu entender, à esplêndida e régia ciência de união ensinada por Sri Krishna no Bhagavad Gita, e a frase mente humana, usada ali, não se refere tanto ao princípio manástico ou mental, chamado o sexto sentido no Raja Yoga, mas antes ao centro de consciência humana, denominado Buddhi, intuição, pelos teósofos. A religião budista é seguramente o mais acabado tipo do segundo raio. Muito a miúde, o seu fundador, ao percorrer o vale do Ganges, mostrava aos hinduístas o risco da sabedoria subjacente na doutrina do eu. Se alguém dizia, eu sou aquele, pensando no eu como geralmente pensam os homens, ou seja, como personalidade material ou consciência ordinária. Com muita frequência, insistia o Senhor Buda,
em que o comum das pessoas formava um falso conceito de Deus, pois não existia o eterno ser, tal como os homens o figuravam. Consideremos, além disso, seu ensino sobre a compaixão e a benevolência. Gautama, o Buda, tornou a Ásia benigna e deixou tão fundo traço de seu amor no mundo que os centenares e milhares de milhões que têm sido seus discípulos durante o transcurso dos séculos se distinguiram sempre por sua benevolência e desinteresse. Jamais apoiou sua propaganda na perseguição e, contudo, nenhuma outra religião do mundo ganhou tão grande número de fiéis. Verdadeiramente, é a religião do segundo raio. 3. O quadro assinala o Akasha como a característica do terceiro raio. Akasha é o depósito ou armazém da mente universal, onde estão todos os arquétipos. O primeiro plano material em que atua o Kriya ou energia mental de nosso logos solar. É a vigorosa memória da consciência do nosso globo, o meio pelo qual a consciência enche o espaço. Do Akasha dimanam por diferenciação todos os fenômenos da vida objetiva. Opino que a astrologia relacionada com este raio não se refere ao sistema de símbolos e correspondências especulativas, denominado hoje astrologia, mas a ciência positiva do influxo dos espíritos planetários que presidem os raios. O homem do terceiro raio, uma vez aprendida a sua magia, saberá tudo referente às características dos 7 distintos tipos de cada grau de energia e matéria, de sorte que o mundo inteiro seria para o esperto neste raio como um vasto tabuleiro de xadrez, em que poderia ver a posição e valor de cada peça e aproveitá-la para seus fins e propósitos. Todas as forças da natureza se recompilam numa grande ciência matemática e têm umas com outras afinidades que bem podem chamar-se magnetismo. A religião caldeia, com sua complicada astrolatria e astrologia prática, com seu livro dos números, seu enlace da árvore do conhecimento com a árvore da vida e sua grande referência pelo deus lunar, parece que pertenceu a este raio. 4. É muito estranho que o quadro assinale o nascimento de Horus como a característica do quarto raio, mas tudo se explica ao recordar o exposto na mensagem sobre Maya, considerada como encarnação de Shiva para proporcionar um laço de união entre Vishnu e Brahman, ou seja, harmonizar as relações entre a consciência e a matéria. Quando Osíris foi desprovido de seu reino, muito sofreu o povo debaixo da cruel tirania de seu opressor, mas Osíris renasceu em seu próprio filho Horus, que veio vingar as injúrias e restaurar a felicidade. Na religião egípcia, o cerimonial de luta pela morte de Osíris causava verdadeira dor, e era símbolo das vivas ânsias de felicidade ou Ananda, que o homem experimentava atado à vida terrena. 7. O matador de Osíris, símbolo dos rebeldes elementos da natureza e das trevas da noite, ficou vencido por Horus, que restabeleceu a harmonia e foi por último Deus dos justos prêmios e castigos. Além do mais, Horus era o símbolo do homem no estado intermediário, em que se encontram o Supremo Espírito e a ínfima matéria, e depois de batalhar, harmonizam-se. Como este ponto é importantíssimo, tratarei de explicá-lo em relação com os 7 princípios do homem. Ao quarto princípio se costuma chamar Antakarana, que literalmente significa causa, instrumento ou agente interno. Nos planos superiores, em certo sentido, estão Atma, vontade, Buddhi, sabedoria e Manas, inteligência. Os 3 primeiros princípios, e embaixo os outros 3 princípios, que na constituição do homem representam o 5º, 6º e 7º.
as denominações desses 3 últimos princípios são muito confusas, pois cada autor lhes tem dado nomes diversos. Por minha parte, adotarei as mais convenientes a este estudo. O que comumente se chama mente inferior é kama manas, ou seja, o manas mesclado com o desejo. O manas interessado nas coisas materiais. Na geral, se tem empregado a palavra kama em sentido por demais restrito, como se só significasse o grosseiro desejo sensual. E o desejo é o aspecto externo do amor, o amor às coisas dos 3 mundos, enquanto que o genuíno amor é amor da verdadeira vida ou amor divino, e pertence ao eu íntimo e superior. O que comumente se denomina princípio astral é simplesmente kama, e quando está já formado, em definido corpo astral, se chama kama rupa. O 7º princípio está no duplo etérico, também chamado de linga sharira ou corpo sutil. O corpo físico não contém nenhum princípio humano, é tão só uma parte do mundo objetivo. Nem sequer é a mão do homem, senão um instrumento manejado pelo princípio residente no duplo etérico. O corpo denso só serve para conter os órgãos por cujo meio funciona o homem no plano físico. Nas tabulações dos 7 princípios, uns autores incluem o Antakarana e outros o corpo denso, mas nenhum inclui a ambos. Transcrevemos 3 destas tabulações como segue. Primeira tabulação, homem comum. 1. Atma, 2. Buddhi, 3. Manas, 4. Corpo físico, 5. Manas inferior, Kama manas, 6. Astral, Kama rupa e 7º, etérico, Linga sharira. 2. Ocultista. 1. Atma, 2. Buddhi, 3. Manas, 4. Antakarana, 5. Kama manas, 6. Kama rupa e 7. Linga sharira. 3. Novo adepto. 1. Atma, 2. Buddhi, 3. Manas, 4. Mônada, 5. Kama manas, 6. Kama rupa e 7. Linga sharira. Como muito logo veremos, a primeira tabulação enumera propriamente os 7 princípios do homem comum. A segunda expõe os do ocultista, que não atingiu ainda a perfeição. E a terceira dá os do adepto do momento de entrar no adeptado. O 4º princípio, que agora estamos considerando, atua por meio do corpo físico. No primeiro caso, pelo Antakarana no segundo, e pela mônada no terceiro. Pois bem, há uma admirável relação entre a mônada, o Antakarana e o corpo físico, mas como isto é algo difícil de compreender, explicá-lo-emos gradualmente. O Atma Buddhi Manas é a individualidade ou ser divino do homem, o que verdadeiramente evolui. O corpo causal, ou Manas superior, evolui com maior ímpeto na senda provatória. O búdico, na primeira metade da senda do discipulado, entre as primeira e quinta iniciações. Portanto, nestes planos está a primeira atuação do ser divino do homem, mas necessita algo para especializar suas funções, como a partícula de pó na névoa ou o grão de areia na pérola. Como muito mais tarde tem de chegar a ser um logos, deve aprender a ver o mundo desde o mundo interno, isto é, o mundo que há de constituir o ambiente externo onde exercitar a percepção. Daqui, a necessidade de sumir-se ou incorporar-se na matéria. Portanto, o ser divino do homem não pode entrar todo de uma vez na matéria, senão tão só ponto por ponto. Este ponto é o Antakarana com determinada personalidade. Assim vemos que no homem inferior ou personalidade, o Antakarana é um substituto do eu superior. Em determinada encarnação, o eu superior não intentará manifestar-se em mostrar o desenvolvimento adquirido em vidas anteriores. A vida que então passa tem algum propósito especial
e a personalidade terá de contentar-se com não evoluir, senão com dar a lição que então deve dar, pois pertence ao presente e não à eternidade, e assim é que deve entregar-se por completo ao eu superior, sem outra esperança de benefício para si mesma do que sua recompensa no Devachan. Se assim não se porta, será o antagonista do eu superior, cujo propósito frustrará. Tudo isto simbolizava a lenda egípcia de Osíris. O eu superior é Osíris, que tem que efetuar seu labor nos planos superiores. Não pode descer e pelejar contra Tifão ou Sete, mas envia seu filho Horus com este propósito. Horus é o Antacarana, e o Antacarana é o único divino que há na personalidade, uma reencarnação de seu próprio pai. Assim se explica a frase, nascimento de Horus. Consideremos agora a distinção entre a personalidade e a série de corpos. Horus tem de ser o governante da personalidade, isto é, tem de estabelecer na Terra um reino que represente seu pai. Para isso, os corpos atrairão diversas espécies de matéria, com graus de vibração e formas, e hábitos congruentes, com uma personalidade superior. Assim, Horus foi a divina personalidade do homem, em completa harmonia com os 3 princípios superiores, e estabeleceu na Terra um reino como o estabelecido no céu, ficando constituída a divina Tetractis, chamada também o Sagrado Quatro, e também Tetragrammaton pelos pitagóricos. Mas há de se ter em conta o karma das ações cometidas por meio do corpo físico denso, em existências passadas. Este karma intervém para dar forma ao corpo, mesmo antes de nascer, mediante a hereditariedade e outros agentes externos. Desde o instante do nascimento, as coisas do mundo objetivo, a que chamamos o ambiente, influem sem cessar no corpo e propendem a formar outra personalidade. Tifão deseja governar. Se ganha a batalha em toda a linha numa encarnação, teremos o desditoso fenômeno do estabelecimento da personalidade egoísta. Contudo, não é inútil a derrota. Se o eu superior não é capaz de dominar-se em meio das experiências a que o passado karma o submete, será tão só indício de que ainda se acha em estado de tuição, e não de intuição. Há de aprender por experiência, às vezes amarguíssima. Mas todas as experiências que o karma traga aproveitam para a evolução da alma, e embora sobrevenham disfarçadas de inimigo, são nosso melhor amigo. Portanto, em rigor não é Tifão o inimigo, senão outro substituto, o substituto do Antacarana, que lhe proporciona uma ordenada e contínua disciplina do eu superior como meio de prosseguir sua evolução. Este substituto é o representante dos senhores do karma. Agora, chegamos ao ponto vital do assunto. Disse que o Antacarana é um substituto do eu superior, do ser divino, e não é assim rigorosamente, embora era necessário dizê-lo para penetrar uma verdade mais profunda. O eu superior é o sujeito da experiência, o único que experimenta. O material é o objeto da experimentação. O divino e o material não podem enlaçar-se por meio de uma coisa que esteja em qualquer deles, mas tendem a enlaçar-se porque ambos são peças de um grande todo. Recordemos a história da coluna de luz. Vishnu, o segundo Logos, o divino, e Brahman, o terceiro Logos, o material. Não podem conciliar-se até que Shiva, o primeiro Logos, se manifesta e lhes demonstra que é muito superior a ambos. Então os dois se lhes submetem devotamente e começam a atuar conjuntamente em obediência a ele. Contudo, Shiva não permanece com eles, senão que depois de havê-los harmonizado, lhes promete que voltariam a vê-lo
quando houvessem terminado sua obra. Substituiu a harmonia como meio de conexão entre o sujeito e o objeto, o conhecedor e o conhecido, entre o divino e o material. Esta harmonia é Maya, nossa vida, o substituto da verdadeira e real vida. Portanto, no ser humano, o Antakarana é o representante de Maya, e o mesmo é o corpo físico que de fulcro ou ponto de apoio serve ao karma. E posto que a mônada é o primeiro logos no homem, o eu superior é o segundo logos, com 3 faculdades. E o eu inferior é o terceiro logo, com 3 qualidades. Teremos que o Antakarana representa o primeiro logos, a mônada, até que se complete o enlace, conexão ou harmonia entre o terceiro e segundo logos, entre Brahman e Vishnu, entre a matéria e a consciência, entre o material e o divino. Realizada esta harmonia, já não é necessário o Antakarana, porque os homens terminam sua trajetória humana e voltam de novo à presença do seu Senhor, a mônada. O Hatha Yoga é dada como magia deste raio. Na Índia, se baseia na teoria das correspondências e na crença de que assim como a mente influi no corpo, também o corpo influi na mente. Aqueles que praticam o Hatha Yoga disciplinam rigorosamente o corpo, mas não por meio de austeridades danosas nem mortificações, exceto alguns ignorantes que a tão abusivo extremo chegam, senão mantendo-o em perfeita condição de saúde e resistência fisiológica, e atuando sobre o duplo etérico por sistemas de respiração. Tudo isso com o objetivo de obter faculdades psíquicas ou siddhis, ou conseguir profunda e sustida concentração. A magia egípcia tomava em conta não só o corpo físico, senão muitas outras coisas, e valia-se da simbologia e da correspondência para produzir efeitos nos mundos interno e externo. Todos os objetos materiais do mundo externo tiveram para os egípcios significados e efeitos internos, pois enlaçavam estreitissimamente em seu pensamento e em sua conduta os mundos interno e externo. 5. Vemos assinalado o fogo por característica do quinto raio e a alquimia por sua magia, o que claramente indica a índole científica deste raio, em que a mais escrupulosa verdade e pureza são requisitos de êxito. Aqui, o fogo em todas as suas modalidades toma parte muito principal em todas as operações do homem referentes à química, física e demais ramos da ciência aplicada. O fogo está relacionado com a mente concreta do homem e também com a interessantíssima circunstância de que a ciência depende quase por completo do sentido da vista e, portanto, da ação da luz, uma das modalidades de Agni. Por exemplo, se necessita conhecer a natureza do calor num corpo, o cientista não o tocará com os dedos para averiguar pela sensação o grau de calor, senão que valerá de um termômetro que indique visivelmente. Como sabemos todos, o masdeísmo é a religião do fogo e da pureza. 6. A característica do sexto raio é a encarnação da deidade, e a devoção, ou bhakti, é sua magia. Isto concorda exatamente com o nosso esquema, porque o devoto deste raio considera Deus como a suma bondade no mundo objetivo e não como a abstrata deidade que concebem os indivíduos de outros raios. O cristianismo tem sido sempre, em sua maior parte, uma religião deste tipo, sem esquecer a riqueza e prosperidade na terra e na vida futura. 7. Por alguma razão que desconhecemos, o mestre não assinalou a característica do sétimo raio. Acaso porque, se houvesse assinalado a beleza, poderia desperceber-se de seu profundamente assentado caráter. Todas as referências das relações do homem com a grande evolução dévica demonstram quão amantes são os devas de todo o belo na natureza e na arte, em forma, cor, som e qualquer outra modalidade.
especialmente se tem observado que são afeiçoadíssimos aos fragrantes e delicados odores, aromas e perfumes. Não é de estranhar-se que em semelhantes circunstâncias o cerimonial seja a magia do sétimo raio, e as magníficas cores, harmoniosos sons e rítmicos movimentos que quase sempre acompanham o cerimonial podem melhorar o ambiente psíquico da humanidade e pôr os devas em mais estreito contato conosco. A sensível percepção da existência de seres invisíveis na natureza conduz também às primitivas formas desta atividade, em que os homens se põem em contato com os devas e os espíritos da natureza através de formas cerimoniais adequadas.